Radamés Manosso aqui em Curitiba. Esses dias eu estava reassistindo o Clube da Luta, um filme cult lá de 1999, já está fazendo 25 anos, e disse para mim mesmo: este é um filme que descreve bem a condição masculina na atualidade. Bom, é uma obra aberta, metafórica, admite muitas interpretações, então ele já foi descrito, este filme, como uma obra anarquista, como uma obra contra o consumismo, contra as grandes corporações, e tem gente que diz até que é uma obra que critica a hipermasculinidade. Bom, o filme é meio antigo, baseado numa realidade lá do final do século XX, e vejam bem, naquela época, ser contra as grandes corporações, ser contra o consumismo, era uma coisa muito de esquerda, né? Digamos, era coisa dos progressistas da época. Mas o mundo mudou. Eu diria que hoje os progressistas estão muito bem confortáveis aí, consumindo gostoso, são bastante amiguinhos das grandes corporações, porque as grandes corporações estão do lado deles, e eles agora se voltaram totalmente com as questões ali identitárias, defesa das minorias. Nesse contexto de defesa das minorias, o homem é sempre o alvo. Então, se você vai ver a luta das mulheres, são as mulheres contra os homens opressores. Se você vai ver a luta das minorias raciais, são as minorias lutando contra o homem branco opressor. Se você vai ver a luta dos LG+, são eles contra os homens héteros. Ou seja, o homem contemporâneo tem um alvo nas costas, e hoje, ser contra o consumismo, ser contra as grandes corporações, ser anarquista é uma coisa muito masculina. O que me leva a dizer que Clube da Luta é um filme para homens, não falando ali em espécie humana, mas do ser humano do sexo masculino. É até uma entrevista que o autor do livro Clube da Luta, o Chuck Palahniuk, disse: olha, este é um filme sobre a condição dos homens, e não tenho o que dizer a respeito disso. Então, vamos fazer uma análise deste filme para ver se realmente Clube da Luta descreve a atual comunidade masculina popular machosfera. Bom, tem um personagem principal ali representado pelo Edward Norton, que não tem nome. Na verdade, eu vou chamar ele aqui de Cornelius, porque é um dos nomes que ele usa. E essa questão dele não ter nome, dele mudar de nome ao longo do filme, já é um indicador da condição masculina. Hoje, os homens estão sem identidade própria, não sabem mais o que é ser homem, não sabem o que estão fazendo no mundo, estão confusos em relação a isso. Então, a falta de nome do personagem já é um indicador de crise de identidade masculina. Então, ele é até um homem bem sucedido financeiramente, ele trabalha numa multinacional, mas ele já está com 30 anos, ele é um homem completamente sozinho, e tem um problema sério de insônia. Essa insônia representa a insatisfação latente que ele tem com a condição onde ele vive, embora ele esteja ali aparentemente num mundo perfeito e confortável. Algo está errado na vida dele. E como é que ele tenta resolver este problema? Bom, ele vai a igrejas onde tem grupos de apoios para pessoas com problemas graves de saúde. Então, o primeiro grupo que ele vai é um grupo de apoio a homens com câncer de testículo, ou seja, homens que foram operados e não têm mais testículo. Bom, aí está uma clara metáfora da emasculação masculina. Ou seja, ele, o personagem, o Cornelius, tem os testículos, mas ele já não se sente mais um homem, ele se sente emasculado, e aí ele vai ali para esse grupo, porque ele se identifica com o grupo, e lá ele vê os dramas destes homens aí que estão com doença séria, ele fica emocionado, chora muito, e isso ajuda ele a dormir. Então, isso é uma característica típica da nossa condição contemporânea, que existem pessoas que aparentemente não têm um problema específico
e que sentem uma insatisfação latente, não sabem exatamente o que é, e elas resolvem isso dando apoio a outros grupos que também têm problemas, e estes problemas sérios. Isso é a condição típica do identitarismo. O identitarismo é aquela militância de pessoas que não têm um problema, ou pelo menos que não enxergam problemas dentro de si, e daí vão ali tentar resolver o problema dos outros, se solidarizando com os outros. Bom, então ele participava de vários grupos aí, e de repente apareceu, né, lá no grupo uma cidadã, a Marla, que é o personagem feminino da história, e ele ficou incomodado com isso, porque ele logo percebeu que a Marla também não tinha problema de saúde, ela era uma farsante naqueles grupos, assim como ele, e ele sentiu a competição. Então aí já tem outra metáfora, né? A competição da mulher com o homem no mundo moderno. Então ele estava incomodado porque a Marla estava disputando ali o mesmo espaço que ele ocupa. Imediatamente surge entre os dois uma espécie de relação de amor e ódio. Um não gosta do outro porque estão disputando o mesmo espaço, mas ao mesmo tempo eles se atraem porque um é homem e outro é mulher. Então tem uma atração natural aí latente. E aí está aí colocada mais uma condição da nossa sociedade contemporânea, em que homem e mulher são colocados um contra o outro, disputando o mesmo espaço no campo profissional, no campo, em todas as áreas de atuação. Então essa relação homem-mulher, nos dias de hoje, é uma relação conflituosa de competição. Bom, logo depois que ele conhece a Marla, isso desencadeia nele um início de transformação, e daí aparece na história o Tyler, que é o segundo personagem importante dessa história, o masculino, representado pelo Brad Pitt. Ele encontra o Tyler ali numa viagem de avião, e eles começam a fazer formar uma amizade, porque são duas pessoas bastante diferentes. E aqui nós vamos invocar aí algumas ideias de Nietzsche, porque muita gente diz que este filme é baseado em ideias de Nietzsche. Então aí tem aquela distinção entre os dois personagens, enquanto que o Cornelius é apolíneo, o Tyler é dionisíaco, né? Referência aos deuses gregos Apolo e Dionísio. Então Apolo é racional, é moderado, ele busca ali ser moderado, comedido, enquanto que o Tyler representa Dionísio, ele é carismático, ele é atirado, ele realmente é uma pessoa que faz e acontece e se atira de peito aberto sem olhar as consequências. Então, aí nós estamos vendo o confronto entre duas visões de mundo e que mais tarde a gente vai perceber que elas começam a convergir para a mesma pessoa. Então, esta amizade entre o Cornelius e o Tyler vai se acentuando, e chega uma hora que eles estão bebendo juntos lá que o Tyler sugere que eles comecem a fazer uma briga, né? Então eles têm a primeira luta corporal ali, um contra o outro, e é ali que surge o Clube da Luta, ou seja, um clube em que os homens se reúnem para trocar socos e pancadas. Então aí tem uma referência àquela necessidade do homem de ter uma atividade vigorosa que beira a violência, aquela preferência do homem pelos esportes violentos, aquela necessidade de extravasar aquela energia acumulada masculina, e que no filme é mostrada na forma de criação do Clube da Luta, que rapidamente começa a ganhar adeptos, porque outros homens estão ali na mesma condição, observando o Tyler e o Cornelius. Eles ficam entusiasmados com a ideia do Clube da Luta, e eles formam esta organização secreta, né, que a primeira regra do Clube da Luta é você não fala sobre o Clube da Luta, e eles começam aí a desenvolver esta confraria, esse grupo fechado e secreto de homens, e que rapidamente se espalha pela sociedade inteira. Então, aí está um processo evolutivo. Inicialmente, o nosso personagem Cornelius, ele estaria mais próximo daquilo que Nietzsche chamaria de último homem,
um homem conformista, um homem moldado ali para ser encaixado perfeitamente na sociedade que ele vive. Ele trabalha numa multinacional, mas aquela vida medíocre que ele leva o deixa insatisfeito. E do outro lado nós temos ali o Tyler, que estaria mais para o além-homem de Nietzsche, aquele homem que busca a superação, que busca obter ali uma condição mais elevada, buscar objetivos mais ambiciosos, tem aquela vontade de potência, ela é descrita por Nietzsche. Então, e chega uma hora que os dois começam a disputar a mesma mulher, né? Inclusive a Marla entra na história. A Marla, em relação ao Cornelius, ela é bastante contida, ela tem uma atração por ele, mas ela sente que ele não tem aquela energia que ela gostaria de ver no homem, enquanto que com o Tyler aí é diferente, aí ela se entrega realmente, e com o Tyler ela vive as mais loucas aventuras, porque o Tyler é o cara boa pinta, o cara de boa conversa, o cara carismático e que comparece ali, enfim, parece que pelo menos no Clube da Luta, quando uma mulher tem que escolher entre o Cornelius e o Tyler, ela se atira nos braços do Tyler mesmo, né? Porque o Tyler tem aquela masculinidade mais vigorosa. Bom, o Clube da Luta evolui ao longo do filme e ele vai se transformando numa verdadeira organização paramilitar, começa a reunir adeptos. Então, para entrar nessa organização tem todo um ritual de passagem, o cara tem que mostrar que ele é casca grossa, que ele é linha dura, e daí esse grupo começa a fazer pequenas ações na sociedade aí. Primeiramente começa apenas com umas marotices, com umas performances aí que não abalam muito as estruturas, mas aos poucos aquilo vai crescendo em objetivo e em violência, e a organização vai se tornando uma organização perigosa para a sociedade. Então, aí o Clube da Luta evolui de um grupo de homens que estão afim de realmente queimar calorias, esmurrando uns aos outros, numa referência de que a comunidade masculina, quando ela está lá fechada, é homem brigando com homem, em vez deles se unirem para um propósito maior, que é modificar a sociedade. Então, inicialmente, essas sociedades embrionárias masculinas, elas acabam virando ali um lugar onde só ficam se esmurrando uns aos outros, mas daí chega uma hora que eles percebem que o inimigo está lá fora e eles começam a se unir nessa ideia de derrubar o sistema em vez de ficarem se estapeando entre si. Essa situação evolui até um ápice em que realmente daí a organização do Tyler com o Cornelius fica realmente vigorosa na sociedade e compromete as bases, torna-se uma instituição perigosa, anárquica e terrorista. No final, daí tem um clímax lá em que alguns prédios vão ser explodidos e vão ao chão, e no final um dos personagens ele vai sumir do mapa, vai ser removido da fórmula, e você acaba entendendo que o Cornelius e o Tyler são apenas dois lados de uma mesma moeda. E nesse clima que nós percebemos ali que o Cornelius e o Tyler eram apenas variações de uma mesma pessoa, seriam uma pessoa que pode apresentar duas personalidades. Uma hora ela pode estar mais apolínea, mais racional, mais moderada, mais conformada, outra hora ela pode estar mais dionisíaca, mais carismática, mais instintiva, mais atirada. Bom, vamos falar aqui agora sobre algumas frases famosas que são ditas ali no filme e que sempre são citadas aí nas redes sociais, né? Então diz frases do Tyler.
Trabalhamos em empregos que não gostamos para comprar um monte de coisas que não precisamos. Então aqui está a crítica ao consumismo. Eu diria que é uma realidade americana, lá, realidade do hemisfério norte. Se fosse aqui no Brasil, talvez tivesse que mudar a frase, né? Trabalhamos em empregos que não gostamos de dia para ter o que comer de noite, né? Em outro momento, quando o Tyler está discursando para os adeptos do Clube da Luta, ele diz o seguinte: somos uma geração sem peso na história, sem propósito ou lugar. Nós não temos uma guerra mundial, nós não temos uma grande depressão. Nossa guerra é espiritual, nossa depressão são nossas vidas. Então aqui ele está falando dessa condição ali do final do século XX, de pós-muro de Berlim, de pós-modernidade, em que o mundo estava tudo dominado, não tinha mais, era apenas Estados Unidos controlando tudo. Então, nesse período, realmente foi um período em que as pessoas estavam carentes de propósito, estavam carentes de grandes objetivos. A pós-modernidade ela é cheia de niilismo, então reflete ali uma condição da pós-modernidade. Outra frase polêmica do Tyler dita durante o filme é a seguinte: autodesenvolvimento é masturbação. Agora, a autodestruição, 3 pontinhos. Então aqui muita gente fica confusa qual seria a diferença entre autodesenvolvimento e autodestruição ali no contexto do filme. Autodesenvolvimento é visto como uma coisa ruim e autodestruição como uma coisa boa. Vamos entender melhor essa coisa. Muita gente vai perguntar nessa hora: pois mas quer dizer que agora eu não vou mais na academia lá puxar ferro para melhorar a minha condição física? Não, não é nada disso. Pode continuar indo na academia. O que o Tyler está dizendo é o seguinte: muitas coisas são vendidas para nós homens como se fossem boas para nós mesmos, mas que na verdade são apenas enganação. Aí num contexto de comunidade masculina, a gente poderia dizer aí, citar o exemplo dos chamados coaches de sedução, dos cursos de sedução para pegar muita mulher. Na verdade, quem faz um curso de sedução para pegar mulher, na verdade, está inserido dentro do jogo, está dentro da Matrix. Você está tentando se autodesenvolver com mais do mesmo, tentando jogar um jogo onde você está fadado a perder. Então, isso é o autoengano. Esse autodesenvolvimento nesta linha aí é considerado masturbação pelo Tyler. Mais ponderado seria você entender que na sociedade moderna esse aí é um jogo onde você está programado para perder e que você tem que mudar de perspectiva, tem que parar de correr atrás do rabo de saia. Então, é nisso que ele está falando quando ele diz em autodestruição. Autodestruição, naquele sentido lá de Nietzsche, significa você desconstruir todas os preconceitos, as visões erradas que você tem da realidade, se abandonar, tirar da nuca aquele chip que colocaram ali para você ficar programado, e este processo é doloroso, é feito pela dor, envolve sofrimento. Esse abandono da zona de conforto, como dizem, ele é doloroso. E nesse sentido que você tem que buscar a autodestruição, naquela visão nietzschiana, de que você tem que sofrer para se reconstruir. Então, espero que com essa conversa a gente tenha permitido que você reformule talvez sua visão sobre Clube da Luta. Se você não assistiu, assista pela primeira vez, é um clássico obrigatório. Quem já viu pode ver de novo para ver se agora você enxerga com outra perspectiva. Obrigado por assistir. Fui.